Uou! Graça e paz a todos, graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Gente, de antemão, que Deus possa estar abençoando sua vida de uma forma muito poderosa, de uma forma grande, né? No decorrer da semana, é tanta correria, é tanta provação, é tanto gigante que nós temos vencido, e eu fico refletindo se nós somos gratos em suficiência do que Deus tem feito. E muita gente pode olhar e falar assim: ah, mas eu não tenho visto o agir de Deus. Não é porque você não vê que Ele não tem feito, e muito menos que Ele não esteja trabalhando. Eu meditei nesse dia de hoje aqui em Isaías capítulo 38, e vai falar sobre a história de Ezequias, que adquiriu uma enfermidade maligna, terrível, onde ele iria padecer daquela enfermidade, sofrendo muito. E ele entra no quarto, vira para a parede e começa a orar ao Senhor. E naquela oração ele começa a falar: lembra-te, Senhor, lembra quando eu andei diante de ti, lembra das obras que eu fiz para o Senhor, lembra disso, lembra daquilo. E ele começa uma oração sincera, que lendo Isaías 38 dá para sentir o coração daquele homem, dá para sentir a forma que ele se chegou a Deus. E a gente vive uma época de pessoas que falam: eu não vejo milagres, eu não vejo cegos enxergando, eu não vejo surdos ouvindo, eu não vejo aidéticos, cancerosos sendo curados, milagres acontecendo como acontecia antes. Mas agora eu quero lhe perguntar: você tem se chegado a Deus de todo o seu coração? Só acontece milagre na vida das pessoas quando há um índice de entrega naquela oração de toda a sua alma. Quando você de fato ama a Deus com todo o seu entendimento, com toda a sua alma, com todo o seu coração. É se esquecer da forma que você vai chegar a Ele, mas chegar a Ele. Ainda que vai se rastejando, mas vamos chegar a Ele. Ainda que as pessoas podemos passar por algum processo de zombaria por estar buscando, mas vamos chegar a Ele. Este homem, ele vira para a parede e fica: lembra, Senhor, lembra, Senhor, lembra, Senhor. E começa a conversar com Deus, e ele coloca o coração naquela oração. E Deus responde a oração de Ezequias. A gente sabe que Deus escuta a todos, mas não responde a todos. Deus sabe quem vem a Ele com sinceridade. O Evangelho fala, uma certa vez Deus levanta o profeta e fala, Isaías, e fala: esse povo me honra com lábios, mas o coração está longe de mim. Gente, uma coisa é entrar na igreja. Uma coisa é pagar ali de que eu estou em um coral, que eu estou em um círculo de oração, que eu estou clamando. Deus sabe onde está o seu coração. Vivemos uma época de pessoas que vão para a igreja, mas não vão a Cristo. Vivemos uma época de pessoas que aceitam a Cristo, mas não mudam de vida, não mudam de realidade. Até acredita que o evangelho que entra no coração é de fato o Evangelho de Cristo, é a cruz de Cristo que deve ser guiada, mas as pessoas não querem tomar um posicionamento de discípulo. E aqui, como é um papo de discípulo, eu posso falar para vocês, né? Eu estou nessa série aqui no YouTube, falando sobre papo de discípulo, sobre essas conversas que nem sempre nós estamos conversando na igreja. Mas o que difere? Um irmão cheio do Espírito Santo, uma irmã cheia do Espírito Santo, e você vê a pessoa, aquela graça sendo inundada ali. E você vê que nem todas as pessoas têm essa mesma graça. Pessoas que vêm ao templo, mas não vêm a Cristo. E isso está sendo mudado. Hoje em dia muitos nem ao templo têm ido mais. De fato, o que o Espírito Santo espera é que o teu coração seja entregue no clamor. Que a sua alma seja entregue no clamor. Me lembro do salmista. E quando eu leio aquele salmo, eu tenho a impressão que ele está falando como se ele estivesse na frente de um espelho. Quando ele declara, ele fala: por que está abatido a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu auxílio, Ele é o meu Deus, Deus meu. Por que a minha alma está abatida? Quem nos dias de hoje não tem passado por uma provação? Alguns uma prova maior, outras uma prova menor. Talvez você está aqui passando por um desemprego
E talvez você está passando por uma crise financeira, está passando por uma crise no casamento. E tem outros agora numa cama de uma UTI que o médico deu meses, dias, horas. Existem umas provas maiores, umas provas menores. Mas eu creio que Deus está dosando a sua fé. E vendo até onde você crê que Ele é o Deus do impossível. Até onde você crê no que Ele pode fazer. Ezequias sabia e tinha consciência que aquela enfermidade, ele não iria partir, não iria sair daquela enfermidade. Porque depois da cura ele tem um cântico. E ele fala que ele já sentia que a sua vida está próxima do fim. Onde ele até fala assim, mas os mortos não te louvarão, eu quanto estou vivo posso estar te louvando. Enquanto aquele homem não colocou o coração dele com sinceridade na oração, não houve retorno. Mas ele vira para a parede e começa a lembrar ao Senhor. Deus se lembra. Hoje, quando você ouve essa mensagem, o que você pode lembrar ao Senhor? Não que Ele tenha esquecido, mas o Espírito Santo quer ouvir. Você já viu quando você fala para uma criança, quando você é casado, é o aniversário da sua esposa, é o aniversário do seu esposo, e quem tem filhos olha para as crianças e fala bem assim, vai lá e fala para seu pai que você ama ele, fala para sua mãe que você ama ela. Eu já vi criança que fala bem assim, mas o pai e a mãe deveriam saber que nós o amamos. Não sabe, cara. Até você falar. Até você falar, pai, talvez eu nem sempre falo para ti. Mas o Senhor não sabe o quanto que o Senhor é importante na minha vida. Mãe, eu nem sempre falo para ti. Mas a senhora não sabe como eu te amo e como a senhora é importante na minha vida. Você acha que com Deus é diferente, mas não é. O Espírito Santo tem te esperado há muito tempo no altar. No lugar de oração, para você declarar para Ele tudo o que você sente. Nós temos uma mania de chegarmos a um culto, a uma obra, ou entrarmos no quarto para orar e começamos a falar assim, eu estou com problema nisso, Deus, estou com problema naquilo, Deus, eu quero isso, Deus, eu preciso daquilo. Mas quando Cristo ensina os discípulos a orar e os discípulos falam, Pai, nos ensina a orar, a primeira coisa que Cristo fala é, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Antes de qualquer outro pedido na oração, nós reconhecemos quem Ele é e entonamos glória ao nome dEle. Antes de você pedir alguma coisa para o Senhor, reconheça quem Ele é. Você não está falando com o irmão, você não está falando com o pai e mãe da terra, você não está falando com um prefeito ou um governador, você não está falando com um homem ou uma mulher vizinho seu nessa terra. Você está falando com o Criador dos céus e da terra. Você está falando com Alfa e com Ômega. Você está falando com o arquiteto da humanidade. Você está falando com o Criador de todas as coisas. Você está falando com o esmagador da serpente, com o Deus que se fez homem, o Deus que se fez carne. Reconheça a grandeza de um Deus soberano. Louve a Ele. Gente, coloque o coração na oração. Coloque o coração na oração. Chega de oração vazia. Quantas vezes nós já oramos sem querer? Quantas vezes nós já nos dobramos sem querer, nos ajoelhamos sem força. Mas Deus conhece a sua oração. Eu essa manhã fui despertado para gravar esse vídeo dizendo que não acabou, por mais difícil que seja, nenhuma situação. Porque a última palavra está na mão de Deus. Vá, não sei o que você passa. Vá até o teu quarto. Feche a tua porta. Entregue o seu coração na oração. Fale tudo. Reconheça a sua vida diante dele. Abrace o chamado que um dia Deus te entregou. Abrace. Fala assim, eu quero o chamado que o Senhor fez da minha vida. Eu agarro essa oportunidade. E eu não quero mais perder tempo. Coloca o seu coração. Porque creio que da mesma forma que Deus respondeu a Ezequias, te responderá. Deus olhou para Ezequias e deu para aquele homem mais 15 anos de vida. Aquilo que seria morte, Deus acrescentou em vida. E Jesus falou, vim para que tenham vida. E a tenham em abundância. Não é ambulância, é abundância. Recebe essa manhã que a presença do Espírito Santo, que é tão forte, que eu sinto por essa manhã, chegue na sua casa, nessa manhã, nessa tarde, nessa noite, no seu horário que você vai ver. Mas que o Espírito Santo te impacte e que você entenda que Ele é Deus de aliança. Deus é Deus de aliança. É isso que Ele quer contigo. Não é um domingo na semana. É uma aliança de domingo a domingo, permanentemente, constantemente, até a volta de Cristo, para estarmos com Ele para todo sempre. Que o Espírito Santo te encontre
na sua casa, no condomínio, no consultório, no escritório, na empresa trabalhando, numa escola, numa faculdade estudando, num carro dirigindo. Que o Espírito Santo te encontre este dia e te abençoe de uma forma poderosa. Ele quer uma aliança contigo. Vá a Cristo e entregue o seu coração a Ele. Deus abençoe. Segundo vídeo, Papo de Discípulo. Deus entregue graça. Tá? Depois escreve, pessoal. Eu estava recebendo algumas... vamos falar, faz um vídeo sobre tal assunto. Depois escreve, comenta pra gente que a gente vai... Vamos fazer uns vídeos bem bacanas aí sobre discipulado, sobre liderança, sobre papo do discípulo. A gente pode entrar em alguns assuntos que nem sempre falamos dentro da igreja. Tá? Que seja um tempo precioso na sua vida. Em nome de Jesus. Deus abençoe a todos.